Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Chá comigo! Olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 21 de setembro de 2012. Começando pelo destaque do Fluminense, com ele que está de volta à nossa bancada, Leandro Soares. Um olá para você. Olá, Diego, boa noite. Retorno da dupla Deco e Fred anima a torcida tricolor. Tá certo, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Fluminense. Vamos ao destaque do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Fala, Diedro. Seleção brasileira vence a Argentina no primeiro jogo do Superclássico das Américas. Fim de novela, Paulo Henrique Ganso acaba bem para o São Paulo. Confira a prévia da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e os jogos dos cariocas pela Série C. Valeu, Felipe Bruno. Vamos agora ao destaque do Vasco com o Ulisses Valentim. Um olá para você, Ulisses. Olá, Diedro. Olá a todos. O último que sair, apague a luz. Depois de saída do diretor, de Vasco tem água cortada. É, rapaz, situação complicadíssima no Vasco e a gente vai falar sobre isso. Vamos ao destaque do automobilismo com Felipe Bruno. Final de semana de Grande Prêmio de Singapura. Nos treinos livres, Sebastian Vettel faz o melhor tempo. Felipe Massa fica em nono e Bruno Senna em 17º. Vamos ao destaque do Flamengo novamente com Ulisses Valentim. Com Kleber Santana treinando entre os titulares, Flamengo tenta buscar a tranquilidade contra o Atlético Goianiense. Destaque do futebol internacional com Felipe Bruno. Confira os principais resultados da Liga dos Campeões da UEFA e da Liga Europa. E para fechar o giro de destaques, o Botafogo com Leandro Soares. Diego, semana de treinamentos intensos no Alvinegro em Saquarema. Tá certo, isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Seguindo então com o Gol Rádio Clube, vamos dando prosseguimento ao programa com as notícias do Fluminense. Fluminense. As últimas do Clube das Laranjeiras com Leandro Soares. Depois de uma imprevista derrota para o Atlético Goianiense por 2-1 em Volta Redonda, o Fluminense vai enfrentar o Náutico neste sábado às 6h30 no Raulino de Oliveira. A fim de manter a liderança e se distanciar do vice-líder Atlético Mineiro, o tricolor carioca terá os retornos do Meia Deco e do capitão Fred. Já os desfalques ficam com o lateral esquerdo Carlinhos e o atacante Rafael Sobis, ambos poupados pela comissão técnica. Já o volante Edinho está suspenso. O time vai a campo no gol com Diego Cavalieri, na zaga Leandro Eusébio, Gum, nas laterais Bruno e Thiago Carleto. No meio, Valência, Jean, Deco. No ataque, Wellington Nem e Fred. Já o Náutico terá a ausência do atacante Chiesa com um desconforto muscular e do também atacante Araújo devido a questões contratuais. A notícia positiva é o retorno do lateral Patrick. É, rapaz, aí o Náutico sem a sua dupla titular de ataque, Chiesa e Araújo, e o Fluminense com a volta do Meia Deco, que ficou aí quase 45 dias se recuperando de lesão. Só 45? Né, só 45. Só isso, né? Que tinha uns 6 meses já que não jogava. Ele ficou um bom tempo, mas também não foi isso tudo. Né, pro Fluminense agora, né, o importante é atropelar a equipe do Náutico, com todo respeito ao Timbu. Olha, a gente falou a mesma coisa semana passada e olha que deu. O Felipe Bruno falou, era a obrigação do Fluminense ganhar, hein? Eu falei que não, o Goianiense tava morto, né? É, o Atlético Goianiense tava morto, o problema né? É que isso, eu sou muito bom em ressuscitar zumbis. Deu uma de thriller. O Fluminense tropeçou em casa, não jogou muito bem, não jogou bem, né? O primeiro tempo foi terrível da equipe do Fluminense, no segundo tempo melhorou, mas já tinham perdido o jogo no primeiro tempo devido às falhas do time. Agora é tentar recuperar contra o Náutico, porque o Atlético vai ter uma parada difícil, mas
tá se aproximando do Fluminense e não pode tropeçar em casa, né? Vamos falar um negócio, né? Que ignorância aquele gol do Atlético Goianiense primeiro, né? O Diego Gianita, que ignorância. Pois é, né? verdade, Ele né? acertou. Tiro, rapaz. É aquela que a gente chama pegou na veia. Nunca mais, se a bola continuasse, ia furar aquela mancada do Raulino de Oliveira. Foi Giro Ryuga, né? Não, pois é. Aí eu tava ouvindo o jogo, né? Ai, pô, falta pro Atlético Goianiense. Aí quem vai bater era aquele jogador, sei lá, Felipe. Era que foi atacante, passou aqui pelo Botafogo e tal. Mas aí ele vai rolar pro Diego Giareta ou vai bater direto. Eu falei, porra, um cara com o nome de Diego Giareta vai meter um gol de bola rolada de falta. Ele fez. Tem uma Queimou história minha dela. Diego Giareta é nome de político. Diego Giareta, a salvação da população. Vote 99069. Não, Diego Giareta. tem uma que é engraçada em relação ao nome de jogador, né? Você lembra aquele 5x0 Flamengo e Coritiba? Que é Coritiba no Flamengo, no Couto Pereira? 2009. Entrou o Bruno Batata, entrou na metade do segundo tempo. Ó, Paulinho, quer ver como o Flamengo vai tomar gol desse cara? Não Foi deu gol outra. do Bruno Batata e do Ariel também. O quinto gol foi do Bruno Batata. De maneira que o Penido volta pra narração. Paulinho, o que você acha do... Ele, Bruno Batata. O Flamengo tomou gol Bruno pior. Batata. Você lembra quando o Flamengo perdeu de 3x1 pro Paysandu, que o Flamengo tomou 2 gols do Balão? Só nome zoado, né, cara? Teve um jogador também, não lembro se foi contra o Botafogo ou contra o Vasco na Copa do Brasil e tal. E o nome do jogador era Brinquedo. Aí tomou um gol do Brinquedo. Tinha gente que tomava gol do biscoito quando o Negreiro jogou no Flamengo. Não, mas olha só, o Fluminense, eu não sei dizer se o Fluminense jogou de salto alto contra o Vou Goianiense. falar que no foi Torredor. uma mistura de salto alto e também aquele jogo que nada tava dando certo pro Fluminense. É, Tudo eu deu ouvi certo pro isso, Atlético ouvi Goianiense. isso. Mas agora voltando, a questão é a obrigação ganhar do Náutico. O Náutico tem a pior Olha, o Náutico tem a cuidado. pior campanha dos visitantes. O Fluminense O Náutico tem 10 derrotas fora de casa. O Fluminense jogou com o Atlético Goianiense de salto alto. Já entrou achando que tinha ganho o jogo. Chegou lá, o time do Atlético também não jogou tão bem, mas fez... Foi fez efetivo. Fez os Chegou gols. 2 vezes na área do Fluminense e meteu 2 gols. E agora... E o Márcio também, aquele goleiro que todo mundo, pra mim, é horroroso. Desculpa falar isso, mas não é um goleiro bom. Fechou o gol, né? Ele fez uma excelente partida. E o Fluminense teve dificuldade de fazer o gol, tanto que perdeu a partida. Mas agora contra o Náutico tem que jogar bem e respeitar o adversário. Eu me lembro que no primeiro turno no Fluminense Náutico a gente tava transmitindo a última rodada do Interperíodos, né? Sim, sim. Eu tava ouvindo o jogo do Fluminense pela Tupi, o Diego Cavalieri fez milagre naquele jogo. Toda hora cruzava, Diego! O cara tava... Rima também com Diedro! Defenda, Diedro! Rima não, porque ele tomou gol pra caramba naquele jogo. Pois é. É um momento triste que todo goleiro passa, mas eu tô vendo isso aí. aqui que a equipe do Náutico conquistou apenas 5 pontos jogando fora de casa. É aquele Foi visitante da festa americana, que ainda leva um refrigerante e um prato de salgado, né? Exatamente. 0x0 contra o Sport, que não pode ser considerado jogo fora de casa porque foi clássico. 0x0 contra o Internacional em Porto Alegre, venceu o Atlético Goianiense por 1x0. Não é mérito nenhum, né? Pra falar a verdade, né? Pois é, Atlético Goianiense é só o lanterna da competição, né? Deixa chegar a notícia do Flamengo pra ver se não é mérito. Verdade. Pois é, gente. É isso aí, a partida entre Fluminense e Náutico, às 6h30 da noite, estádio Raulino de Oliveira, no próximo sábado. Alguém quer fazer um prognóstico para essa partida entre Fluminense e Náutico? O último que você fez você errou, né, Felipe? Você também errou. Eu também errei. Eu acho que Porque eu acreditei que o Fluminense ia tratorar, né? A torcida inteira, né? A torcida inteira. Todos que jogam passar na com a frigideira também, como né? bife, né? Por sinal aqui, hoje não está Fabrício Teixeira. Quando o Valdívia fez o gol na rodada passada no Corinthians e Palmeiras, eu tinha falado, Valdívia tá morto. Mas o gol foi anulado. Ele me mandou uma mensagem, Felipe Bruno no programa de sexta-feira. Valdívia tá morto. 2x1, gol do Palmeiras, Valdívia. Eu falei, não, o gol foi anulado. Liguei pra ele e falei, o gol foi anulado. Só pra provocar, o gol foi anulado. Ah, sim, o Negueba tá morto também. Negueba que foi para o São Paulo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre Especial pro isso. Negueba aqui, gente. Eu vou embora. Uma dupla sensacional na equipe do São Paulo. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas então, valeu, muito obrigado pelas notícias do Fluminense, Leandro. E agora vamos ao futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol Nacional.
As informações da Redonda pelo Brasil com Felipe Bruno. Bem, Diedro, na última quarta-feira aconteceu o primeiro jogo do Superclássico das Américas entre Brasil e Argentina no estádio Serra Dourada. E no jogo em que prevaleceu a maior parte do tempo a organização defensiva da Argentina, após o gol de Martínez aos 19 minutos do primeiro tempo, os comandados de Mano Menezes foram para cima e conseguiram virar o jogo. Primeiro com o gol de Paulinho aos 25 minutos do primeiro tempo, e depois de pênalti com Neymar. O público de 38 mil pessoas colocou suas veias mais em cima do treinador do que do próprio time. Foram ouvidos gritos de burro e de volta Felipão. A seleção volta a campo agora no dia 3 de outubro para enfrentar a Argentina de novo pelo Superclássico das Américas, na cidade de Resistência, que fica a aproximadamente 1.000 km de Buenos Aires. E a novela Paulo Henrique Ganso finalmente acabou. O jogador acertou na noite desta quinta-feira sua ida para o São Paulo, que adquiriu os 45% do passe do jogador pela bagatela de 24 milhões de reais. O contrato do jogador vai até setembro de 2017. O jogador já foi inscrito para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Sul-Americana. O departamento médico do São Paulo diz que Ganso pode estrear daqui a 15 dias. E nesse final de semana acontecerão os jogos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Confira os jogos todos pelo horário de Brasília. No sábado às 6h30 no Raulino de Oliveira tem Fluminense e Náutico. No Orlando Scarpelli, Palmeiras e Figueirense. Nos embalos de sábado à noite, às 9 da noite, Pacaembu. Tem Santos e Portuguesa, ó, que é clássico. Domingo, 4 da tarde, no Engenhão, tem Botafogo e Corinthians. No Morumbi, São Paulo e Cruzeiro. No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Vasco. No Serra Dourada, Atlético Goianiense e Flamengo. Às 6h30, no Beira-Rio, tem Internacional e Bahia. No Estádio Independência, tem Atlético Mineiro e Grêmio. Na Ilha do Retiro, Sport e Curitiba. E pela Série C teremos a 13ª rodada do campeonato. Opa, Confira, não, quero saber, vamos lá. Confira os jogos dos cariocas pelo horário de Brasília. Sábado, 4 da tarde, no Bruno José Daniel, o Santo André enfrenta o Madureira. No Moacizão, Macaé e Chapecoense. No Marrentão, Duque de Caxias e Vila Nova de Goiás. Até o momento, o Duque de Caxias e o Macaé estão se classificando para a próxima fase, respectivamente na primeira e na segunda colocação do Grupo B. O Madureira está em 8º. É importantíssimo que o Madureira vença essa partida. Só uma informação aqui da Série D. A equipe do Friburguense está disputando uma vaga direta na 3ª divisão contra o Craque de Goiás. A primeira partida foi 2-0 para o Craque. O Jobson vai jogar? No domingo passado. Eu esperava essa do Ulisses. No estádio Eu fui semana passada, não ia repetir. No estádio Genervino da Fonseca, lá em Goiás. Repete esse nome aí. Estádio Genervino da Fonseca. Meu Deus. A próxima partida é no Eduardo Guinle e a equipe do Friburguense precisa tirar uma diferença de 2 gols para poder se classificar para as semifinais e ir à Série C do Campeonato Brasileiro. O Craque é time da empresa de batata? Não é. Não é não? O Abedi tá jogando no Figueirense, no Friburguense ainda? Pô, ninguém sabe quem joga. Mas deve estar aquela Abedi, Ziquinha, Cadão, aquele goleiro que tem 89 anos de idade. Zé Romário. Não é o Zé Romário, é um outro cara. O Ellerson, né? Um negócio assim que é um cotoquinho de gente. Everton, que tá há 89 anos. É o time clássico do Figueirense, tem até no Ninguém Leve, gente. Tem no Bomba Pet. Bomba Pet Carioca. Não, pior que tinha um Inega que tinha time de 2002, assim, que tinha esses times feios do Rio. Cara, eu tomava gol direto de Alaô e Ney Júnior. Nossa! Alaô e Ney Júnior era da festa. Que horroroso. Só tomava gol deles. É isso aí, agora falando de Brasil e Argentina no Superclássico das Américas, né? De doer a vista. Tu achou? Não achei tão ruim Que assim, não. jogo Brasil chato. e China foi pior, Brasil não dá pra comparar Brasil com e África do Sul China. foi pior. Não dá pra comparar com Brasil e Não, China, Brasil e né? África do Sul e Brasil e China foram piores. Eu acho que ficou um jogo muito de Libertadores da América. O Brasil não sabia... tava se organizando bem. Acho que foi a melhor organização que o Mano montou a nível de seleção brasileira desse jeito. Paulinho destruiu, jogou muito bem. Eram Corinthians e Boca com camisas de seleções, É né? verdade. Eu discordo, eu acho que ele errou nas laterais, porque o time jogou muito centralizado e os laterais não abriam pelas pontas. Mas aí é que tá, qual qualidade dos dois laterais também. foram escalados? O Lucas foi titular. Olha só. Lucas foi titular. Olha só. Se colocasse- Meu amigo, Ele- meu querido se chefe colocasse Diego Everton Barros. Silva, Eu estava ouvindo ele é agora a melhor. Globo Esportivo há pouco tempo antes de chegar aqui no estúdio. Heraldo Leite deu uma declaração que conversou com o Mano Menezes depois do jogo e falou que se surpreendeu com a atuação do Lucas. Não, eu também me Se assusta, surpreendi. então se assusta. Gente, tchau. Tchau, gente, foi embora, se assusta tchau. porque ele pode ser reserva de Daniel Alves nas próximas convocações. Tá de brincadeira. Não, tudo bem, ele entrou em campo, Ele não jogou não mal. comprometeu. É. Ele vai ser expulso, hein? Cuidado, Até- hein?
até fez um bom trabalho ali de tabelar com o Lucas, atacante, camisa número 7 do Brasil. Só que ele não tem jogador de São Paulo. qualidade de chegar em linha de fundo. Mas já fez pois mais é, com o mas- Alexandro. É. Já fez mais com o Alexandro. Fala a verdade, tipo, pô, isso é, Alexandre foi invenção da imprensa paulista, né? Esse lateral não joga nada, gente. É, ele jogou Aquilo é um zagueiro improvisado jogou um pouco na na lateral Libertadores aí, mas, porra... nada, Pois não é, nada. e o Mano errou feio quando tirou o Lucas de campo. O Lucas, que era o melhor jogador disparado da seleção brasileira, o homem que estava fazendo o papel de carregador de piano ali, e deixou o Piano Neymar, que não pesado, estava que dá fazendo. gente pra- E de deixou bagulho. o Neymar em campo, o Neymar não fazendo Nem- nada. E aí, pra queimar a língua de todo mundo, o Neymar ainda faz o gol de pênalti no final do jogo, e foi só o que ele fez. O Neymar Só. estava apagado Esse- durante a partida, não Esse fez é o nenhuma problema. jogada de... A manchete no outro dia vai ser Neymar salvou a Brasil. seleção. Neymar não jogou decide. nada. Vou Neymar falar a verdade, Neymar tá que nem o Zinho nos bons tempos. Tá uma bela de uma enceradeira. Roda e não faz nada, desculpa. Sabe o que é isso? Olha só, eu tenho uma opinião bem particular sobre seleção brasileira que vai demorar muito tempo, mas por isso que eu não vou me estender aqui. Mas olha só, eu A tô seleção achando... brasileira morreu? Não, eu tô achando que você tem que... Eu acho que tem que recolocar alguns caras que estavam em 2010. É Fabiano. totalmente necessário. Luiz Fabiano não, Luiz fez Fabiano. uma péssima partida, não dominou uma Mas é bola. finalizador, jogo, cara. mas é um jogo. É um jogo, Mas cara. é jogo. Você percebe que ele tá fora de forma. que Perfeito. Você tem o Todo dia o Damião. cara faz gol, você tem o Leandro. Bota Fred, aí, bota quem? O Mas Pina? aí- que Você tá. tem o Wagner Lodge. Todo dia o cara faz gol. O Jadson me assustou no jogo no primeiro tempo. Ele deu um passo pro Neymar, que foi uma tabela que eu falei, meu Deus, isso não é o Jadson. Mas Isso ele não é o vi- Jadson. Mas o Não, Jadson pois vive é, de O Jadson tem uma lampejo. certa qualidade, não muito. É, não eu vai tava mandar bem a ouvindo, seleção, mas... né, Mas eu ele tava vive ouvindo o de jogo lampejo. pela CBN e os comentaristas da CBN estavam falando, né? Porque alguém mandou uma pergunta pra lá. O Jadson, ele é melhor que o Ronaldinho Gaúcho? Aí, ó. Aí ela falou, não, o Jadson não é melhor que o Ronaldinho Gaúcho, mas o Ronaldinho Gaúcho também não tem mais força pra estar na seleção. Então, o homem ali não é nem o Jadson, nem o Ronaldinho Gaúcho. O homem ali é o Paulo Henrique Ganso, Ou ou o então é o Oscar. O Paulo Henrique Ganso, eu tenho 1 milhão de reservas com relação a ele. Porque, pra mim, é um jogador que entra 2 jogos, joga e fica 2 meses fora por contusão. É o famoso Ele, Pedrinho. aí é ele, é o Alexandre Pato, é o Deco atualmente, é o Fred, e por aí vai. O Oscar, se ele se consolidar no futebol inglês, Depois que ele já depois fez, que ele fez na última quarta-feira, que a gente vai comentar daqui a pouco, Isso, se o Oscar jogar isso tudo que ele mostrou como cartão de visitas agora na Liga dos Campeões da Europa, A 10 a dele é vaga de fácil. 10 é dele. Olha só, mas vamos ver também a questão do Ganso. Vamos ver quando ele estrear no São Paulo, né? Porque aí outros médicos, não tirando competência dos médicos do Santos, Tem né? um Mas aí refis. outro clima, outra situação. Talvez possa melhorar, porque Talvez você, possa melhorar. você Ô, mudando Felipe, diariamente faz bem pra tua carreira. Eu sou um admirador do futebol do Paulo Henrique Ganso. Só que mesmo antes dele estar machucado, ele não vem jogando bem. Ele jogou alguns jogos da Libertadores bem. Ninguém jogou bem naquele jogo contra o Corinthians. Ele tá oscilando muito. Ele tá oscilando muito, mas é o clima. Tu vai dizer que o clima não compromete o jogador Sabe em campo? que o Ganso parecia às vezes? Quando ele tocava na bola, vinha aquela música do canal assim. Tem também. Tem Não, isso também. Lento, não volta pra marcar, não volta pra compor meio de Nada campo. contra meio de campo. Nada contra meio de campo lento. Zidane era meu ídolo. Riquelme é o meu ídolo. Então, tipo assim, dois caras Pois é, muito lentos. o Deco hoje em dia, que é um cara que cadencia jogo, joga muito. Né? Juninho Pernambucano, que é Mas considerado o aquele melhor vai ser veterano do deixa ele Campeonato ali, Brasileiro. Deixa ele ali que ele resolve. Mas, pô, vamos levar em comparação que, pô, esses caras, o mais novo deles que a gente falou, sei lá, tem 36. Isso que eu tô falando, por exemplo. O Ganso tem 20, 21. Esse é o problema. Mas esse é o problema da exigência do futebol Muito hoje. farofa. Futebol hoje pede mais velocidade. O Ganso não tem isso. Alguém tem que chegar pra ele e falar: meu filho, vai ter que começar a correr. Mas eu acho Ou que- então mas montar eu um acho- esquema pra ele. Eu acho que ele é um cara muito bom. Botar acho que- 3 ali pra correr, que nem pra correr por ele, marcar muito. É, mais ou pode dar menos certo. o que o Botafogo tá tentando fazer com o Sidorf, botando todo mundo pra correr por ele. É. O Vasco vai fazer Só isso tem acho que que não também no pode próximo jogar com o jogo, né? Renato, porque dois lentos não dá, né? Né? Mas olha só, outra Isso coisa. aí fica próximo. Que eu queria comentar em relação às vaias, né? Todo mundo sabe que as vaias não é mais pra seleção. A vaia é totalmente direta pro Mano Menezes. Mas Fala a verdade, ele gente. buscou as Fala a vaias, verdade. porque quando ele fez aquela alteração,
Ele buscou aquelas vaias pra O Lucas ele. não tava jogando nada no jogo, Leandro. Que isso? Não, Não, o não, Lucas era melhor, jogador o Lucas da era o seleção melhor brasileira. homem na seleção O quê? brasileira. No jogo? O Lucas? Que isso? Era. O melhor- Era, não, tava foi. carregando todo mundo- piano no todo mundo jogo, tava, pô. Todo mundo tava falando, não. Pelo que eu vi, o Paulinho tava jogando. O melhor do jogo pra mim foi o Paulinho. Não, ele jogou bem, mas Não, o o melhor mas em o campo Lucas, foi o na Paulinho. função que ele exerceu em campo, ele tava jogando muito bem, tava pelo limpando. que eu ouvi, ninguém ali no jogo tava reclamando da substituição. Nenhum, tipo assim, comentarista reclamou. Não, Agora, os ele- comentaristas da CBN reclamaram muito. Cara, Eu vi, reclamaram muito. eu E vi, porque- eu vi isso nos porque programas, eles falaram, não, pra mim, eu acho que a substituição ali naquele momento é normal, não tava rendendo tão bem, trocaram. Isso porque o Lucas era o único homem que estava fazendo a transposição de defesa-ataque da seleção brasileira. Porque o Neymar não estava fazendo, Neymar apagadinho do jogo, Luiz Fabiano centralizado lá na Muito frente. fechada também, né, E pra falar a verdade. e o Jadson não dá pra contar com o Jadson. Desculpa, não dá. Não dá. Não dá. É aí justamente por isso que Ralf e Paulinho apareceram muito do jogo. Porque o Paulinho fez o gol e tal. Porque eles eram os jogadores que estavam junto com o Lucas, atacante, e o Lucas, lateral direito, que avançou muito mais do que o outro lateral, que o lateral esquerdo da seleção brasileira. Eles eram os homens que estavam tentando fazer a transposição defesa-ataque. Aí por isso apareceu o Paulinho, apareceu o Ralf, aparecia o Lucas, lateral direito, e o Lucas, atacante, ficou sacrificado nessa forma de jogar do Mano Menezes. Agora, o Lucas só não conseguiu fazer mais porque quem tava ali na frente também não fez nada, ficou preso no ferrolho da Argentina. Mas aí é o que impõe o jogo. Se o Lucas não tava conseguindo render nessa hora do jogo, vamos mudar. O cara vai e muda. Mas pela personalidade, por que ele não trocou o Neymar, que não estava jogando bem? E mudou o Lucas? Eu acho que é uma questão também de É protecionismo questão, dele. não troca. de culhão. Não troca por quê? É questão Porque de não culhão. tem um técnico no Brasil que hoje vire pro Neymar e fala, meu filho, vai amargar um banquinho. Não tem um técnico no Brasil. Falta de O personalidade. único técnico que O poderia Dorival. chegar aqui e fazer Não, ninguém, isso ninguém. Nem Filipão. é o José Mourinho. Acho que ou o Guardiola. Não sei se o Não, porque o Guardiola. Guardiola fala, não, Neymar, vai, ó. O Guardiola ia montar um esquema tático todinho pra ele, o Mourinho bancaria. Mas eu acho o seguinte, eu acho que alguns caras de 2010 têm que voltar. O Kaká, mesmo que não esteja jogando, coloca ele num Desculpa. grupo. Mas o Coloca Kaká- ele o no Kaká grupo. É camisa 10 fácil. Coloca. Desculpa, não Porque, dá. sabe o que só pra alongar um pouquinho mais. A geração que era pra estourar hoje, era a geração que em 2006 entrou. Entrou pra mostrar o que tinha. Kaká, Fred, Adriano Imperador. Robinho. Essa era a geração. Só que não queimaram. Todo Pois mundo é, queimado. e vamos levar outra coisa em consideração. O Kaká não é o 10, o Kaká é o 8. Também, pode Né? ser. O Kaká é aquele jogador de toque refinado, mas que não pode estar pô, colado na área pra jogar, ele E tem que seria vir pra de passar a bola trás, pro Paulo Henrique Ganso, se ele tivesse em boa condição. né? Exatamente. É o cara pra jogar ali junto com o Ganso, que joga um pouquinho mais na frente, é o cara pra jogar junto com o Oscar, que joga um pouquinho No mais Milan na ele passava a bola frente. pra quem? Quer Pro Pirlo. Quer ver? Exatamente. Antes que. Porque hoje tem pouca gente pra me agredir aqui. Sabe um cara que eu defendo a volta pra seleção? Porque eu acho que a seleção não tem um primeiro volante decente. Desde Felipe da Copa. Melo? Felipe Melo. Sinceramente. Ele foi sinceramente, elogiado pelo ele Adson tá Fer. jogando muito bem na Turquia, ele não é mais primeiro volante lá. Mas é um cara que poderia fazer essa função aqui. Só precisa um pouco de cabeça, né? Porque antes dele ir pra Juventus, ele jogou muita bola na Fiorentina. Jogou muita bola. É isso que eu tô jogou falando. muita bola. Quanto cara descontrolado já jogou na seleção? Você acha que nesse Mas não fizeram a merda que fez. Opa! Você tá nervoso, Merda, meu filho? Merda! Vamos falar espanhol. Desculpa. Não fez a besteira que fez numa Copa do Mundo igual ele fez. Mas todo mundo fez besteira Fale naquele espanhol, jogo contra a Holanda. O Kaká tava descontrolado, Luiz Fabiano tava descontrolado, e ele se descontrolou no lance. O Júlio César frangou. Né, o Kaká foi o bad boy da Copa. A culpa... Olha pra tu ver o nível da Copa. A culpa não foi... A culpa é toda... Todo mundo colocou o Felipe Melo de bode expiatório. O jogo já tava... Rede Globo, tava né? empate, né? Tava empate na hora que ele foi expulso, não foi? Aí da falta saiu o gol. Isso. Sim. Mas ele tava jogando bem a Copa. Se você lembrar bem, ele dá assistência pro gol do Robinho no jogo contra o Holanda. E dá um Exatamente. passe sensacional. Um passe de 50 metros. É. Pô, eu acho que... pra voltar ele como primeiro volante, eu acho que é melhor do que o Lucas Leiva.
melhor do que tentar em Ralf, porque o Ralf é grito de torcida. O Ralf sabe marcar Sabe muito como é bem, que o Ralf mas jogaria bem? passar a Se você bola... trazer o ele Christian não Du, faz. que tá na Fenerbahçe, aí ficar jogando Christian e Ralf, aí seria uma... Tá bom, vamos seguindo com o programa. Dá licença. Valeu, muito obrigado, Felipe Bruno, pelas notícias do futebol nacional. E vamos agora ao Vasco da Gama. Vasco. As últimas do clube de São Januário com Ulisses Valentim. Após muita reclamação em um lance no último jogo contra o Cruzeiro, em que Tenório marcou um gol que foi invalidado pelo auxiliar, o Vasco tenta se reestruturar internamente, pois o clube sofre com a falta de dinheiro. Tanto que a Companhia Distribuidora de Água do Rio de Janeiro cortou o fornecimento de água da sede do clube, em São Januário. Sedai. O que foi aí, gente? A distribuidora de água do Sedai, pô. Pra não fazer jabá. Pô, mas é Sedai. Empresa pública. O fato virou motivo de acusações de torcedores rivais e de preocupação do clube dos Maltino, que por sorte o time faz uma boa campanha no Brasileiro, o que alivia a crise interna. O novo técnico, Marcelo Oliveira, já começa a querer dar a sua cara ao time vascaíno. O comandante tem comandado treinos táticos de bolas paradas, utilizando o principal jogador do elenco, Julinho Pernambucano. O comandante também confirma a volta do jogador Felipe, que andou envolvido em uma polêmica. No jogo contra o Bahia, ele alegou dores na coxa e não participou do jogo, mas no mesmo dia ele estava jogando futebol na Praia da Barra. O Vasco vai a campo domingo às 16 horas enfrentar a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, com a provável escalação: Fernando Praz, Jonas, Dedé, Renato Silva e William Matheus, Eduardo Costa, Wendel, Juninho Pernambucano e Felipe, Tenório e Alexandro, Diego. Isso aí é Vasco e Ponte Preta. Na verdade, Ponte Preta e Vasco, né? O jogo é lá no Moisés Lucarelli, domingo às 4 da tarde. Eu gosto de ver Ponte Preta e Vasco porque sempre há o risco de alguém tocar a bola errada achando que... E o estádio de Moisés Lucarelli é engraçado, né? Quando ele tá cheio, a câmera treme pra caramba, né? Naquele estádio ali, né? Quando faz gol. Grande estádio majestoso, né? Como os radialistas de lá falam. Ô majestoso. Ainda bem que o jogo vai ser fora de casa, né? Porque se fosse São Januário, não teria água para os jogadores tomar banho. Polêmica. Polêmica. Claro que tem água. Choveu pra caramba hoje, cara. É, gente, vai estar chovendo até agora. Eu fiquei com pena do... Como diria a Coxinha, tá chovendo para cachorro. Do trabalhador do caminhão cachorro. pipa que foi abastecer lá em São Januário e devido a alguns probleminhas lá, ele caiu de uma altura de 2 metros. Ainda quebrou o caminhão pipa. Ainda quebrou o Se a caminhão. Roberta tivesse aqui, Eu você fiquei, não tá eu fazendo fiquei com a pena do cara. Pois é. A gente tá falando da Roberta agora, Tá gente. fazendo falta, Roberto. É verdade, é verdade. Mas vamos falar do Vasco da Gama. O técnico Marcelo Oliveira aventa a possibilidade de escalar novamente Juninho e Felipe juntos. Eu acho que é o mal necessário. Que se você tirar o Felipe, vai botar quem? Eduardo Costa, Nilton, Felipe ali. Bastos. Felipe Bastos. Ah, gente, tchau, vou embora, vou ali no gorduroso tomar um café. Vocês estão surtando. Não, Claro, pô. É o espírito do Cristóvão voltando? O Cristóvão Borges. Durante muito tempo. Essa página é muito boa pra você dar o Cristóvão Borges. Pois é, agora você pode até jogar com o Felipe, com o Juninho, mas que você tenha um time muito rápido que dê um bom suporte pro ataque. Porque você Seria vai uma boa. matar o Tenório Seria ali uma na boa se frente. botar o Tenório e o Eder Luiz, porque o Não, Tenório é rápido. você tá pensando no Não, matar... aí não tem 9. Oi? Você bota Tenório e Eder Luiz, não tem 9. Mas os dois sabem fazer Eu gol. acho que Ou você tá não. querendo montar um 4-3-3. Eu acho que não dá. mas eu acho que o Mas Tenório funcionaria como centroavante. Como o Alexandre, acho que funcionaria. Daria mais mobilidade de sei. jogo. Faria mais gol que o Alexandre. Eu não sei, não é a característica fundamental Porque eu dele. acho que ele é meio obino, ele é meio atropela todo mundo. Isso, ele é não tô nem trombador. aí, Meio é. tanque, sabe? Os Tipo que o botam- Asamoah do Schalke, Isso, lembra? Pois é, ele é muito bom jogador. Muito É, bom jogador. muito bom jogador, mas é verdade. eu acho que não é a característica fundamental dele. A característica dele é velocidade. É a entrega ao time, a correria Ele e tá tal. correndo muito, mais que muito garoto novo. Ele tem 33 anos já, né? Não, e outra Sim, coisa, sim. o Eder Luiz não tem jogado nada. no Sabe por quê? campeonato. Eu acho que o Nada. principal motivo do Eder Luiz não ter jogado nada foi a saída do Fagner. É que a gente fazia uma boa Exatamente. dobradinha aí pela direita, né? Isso, E isso, agora isso. não tem mais essa boa jogada. Desde que o Vasco Fagner tinha. saiu, o Eder Luiz não tá rendendo tanto. Ah, deixa eu comentar um negócio que eu achei engraçado durante a semana, né? Teve Mais- o jogo, mais coisas teve engraçadas. Vasco e Cruzeiro semana passada, né? Teve um gol anulado do Tenório. Eu até falei Que, aqui na pauta. é, Sim, rapaz, isso deu um bolo não, doido. aí chega a comissão de arbitragem, que tem como o supervisor, não sei se é presidente, acho que presidente e supervisor, que é o Aristão Tavares, né? Que foi árbitro aqui pela Federação do Rio.
ele colocou um aviso pra todas as federações, pra suas comissões de arbitragem, que foi gol. E daí, mudou o resultado do jogo? Vai dar 2 pontos pro Vasco? Ah, Não vai. gente, por favor, né, gente? Tá criando sarna pra se coçar, não dá, né, cara? Essa arbitragem do Campeonato Brasileiro já tá horrível. E ainda eles fazem esse papelão todo. Eu não entendi o motivo da... Ah, não, foi gol. Não, mas aí A é que vitória tá. do Vasco? Mas aí é então- que tá. Erraram uma vez com o Corinthians, mudou o presidente da comissão de arbitragem, todos os delegados. Mas quem é o chefe da delegação Temos da seleção brasileira? André Sanches lá Né? trabalhando na CBF. Olha só, gente... Sempre- até que se- olha até a que teoria se- da conspiração, É, gente. até que se prove. Mas o problema é o seguinte, eu acho que o Vasco, a gente tava falando em relação, o Vasco vai perder muito velocidade, vai perder muito na frente com o Juninho e o Felipe, não, vai perder muito atrás. Quem vai marcar nesse time? Vai Eduardo complicar. Costa. Aureli? Vai sobrar, Eduardo Costa e vai Wendel. sobrar pra Newton, Eduardo Costa, Wendel. E outra coisa, eu tava ouvindo E agora... alguém avisa pro Dedé que ele não vai poder sair pra armar a jogada. eu tava ouvindo agora na rádio, 3 jogadores do time titular do Vasco tem menos que 30 anos. Vai botar o vovô pra correr. Vai se ser dar mal. complicado. Tá quase abrindo no asilo também, né? Pois é, vamos aguardar que o Vasco faça uma boa partida contra a Ponte Preta pra poder se Também manter quero ver como é que no vai ficar a Ponte G4. Preta agora sem o Gilson Klein, né? Porque o Gilson Klein é que armava muito bem o time. Ih, rapaz, Exatamente. esqueci de ver que o Gilson Kleiner foi pro Palmeiras. E o- Gente, Palmeiras já morreu. E o Vasco também tá precisando pontuar aí, porque os times lá que estavam abaixo dele na tabela já estão pontuando, estão chegando já próximo do G4, né? Então ele tem que começar a pontuar. Os times mais próximos são São Paulo e Botafogo, que tem 4 pontos atrás, né? Um tropeço do Vasco nessa rodada, uma vitória do São Paulo ou do Botafogo já coloca a coisa quente pro lado do O Vasco. São Paulo vai crescer nesse segundo turno, agora com o Paulo Henrique Ganso chegando. Então o Vasco tem que abrir o olho. Eu não sou médico, mas deixa eu abrir um apêndice aqui na história rapidinho. O Gilson Kleiner foi contratado pelo Palmeiras, tá, gente? Os ouvintes que não, sim. não veem Agora futebol, é fácil, não veem né? futebol, não veem futebol nacional, contrata até 2013, mas falar, não se vou sabe falar. que se ele vai ficar depois depois do campeonato. Mas Eu acho que ele- eu vou fazer um contrato com o Palmeiras. Já viu quanto que ele vai ganhar por mês? Quanto? 300 mil. O Falcão pediu 500 mil, né? Mas ele já tá preparando o time pra Série B já? No ano que vem? Olha Ele só. tá preparando pra tentar tirar, só que É. Só assim. em 2005 ele pegou, acho que foi o Curitiba, caiu. Pegou o Paraná em 2007, caiu. Ele quase subiu com o Duque de Caxias. Não, mas quando ele pegou o Caxias estava 15 pontos atrás do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Ele Somália colocou foi- o time em 8º lugar. Somália foi artilheiro. É. da- Ele Somália é um artilheiro. estilo Wagner Benazzi, né? Mas olha só, e outra Mas- coisa. Quando o Fluminense podia cair em 2009, trouxeram o Cuca não pra tentar fazer o time não cair, e sim pra Organizar pra pra Série B. Acho que a gente. Essa época era boa que tinha umas boas pernas do Cuca, né? Eu acho que teremos um time paulista bicampeão da Série B ano que vem. Pode Como ser. pelo andar da carruagem. Pode ser a portuguesa. Não, Portuguesa não. Acho que Portuguesa não cai, não, cara. Olha, Portuguesa tá. não Portuguesa a tá portu- chato a ganhar da portuguesa é Portuguesa. pequena, cara. Acho que não se esqueça disso. Mas tá Uma chato. hora vai e cai. Mas tá chato pra ganhar. Não, tá chato de ganhar a Portuguesa esse ano. Pois é, vamos seguindo então com o programa. Valeu, Felipe. Vamos partir agora. Não, Não, Felipe, Ulisses, não, valeu, Ulisses, né? isso que eu tô vendo Porque agora. é muito Bastante nome certo. aqui na pauta. Seguindo com o Gol pauta Rádio cheia Clube. hoje, né? Seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos falar de automobilismo. Gol Rádio Clube. Automobilismo. Vamos falar das informações do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 com Felipe Bruno. Entendido. Nesse final de semana acontece a 14ª prova da temporada 2012 da Fórmula 1. Dessa vez a corrida será no circuito de rua de Marina Bay, em Singapura. E quem saiu bem nos treinos da prova noturna foi o alemão Sebastian Vettel da RBR, que fez o melhor tempo do dia. O segundo piloto mais rápido do dia foi Jenson Button da McLaren. Em terceiro, ficou o líder do campeonato Fernando Alonso da Ferrari. O brasileiro Felipe Massa da Ferrari só conseguiu ficar com o 9º tempo. Bruno Senna da Williams tinha alcançado o 17º tempo do dia. Porém, no segundo segmento dos treinos, seu carro bateu de leve no muro, o que não machucou o piloto, felizmente. Nesse sábado, a partir das 10 horas da manhã, no horário de Brasília, teremos o treino que define o grid de largada. A corrida será no domingo, às 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Rapaz, é isso aí. Essa corrida é Grande Prêmio de Singapura. Circuito muito bonitinho, muito Sabe pirotécnico, onde muito fica bonito no videogame? iluminado. É Videogame fica lindo, muito lindo no bonito. videogame. Eu tinha o Fórmula 1 2009 no meu computador.
E, pô, era ótimo. Era um circuito que eu mais gostava de pilotar. O circuito de lindo, Singapura, lindo, maravilhoso. Você Agora, passeava. chato. Olha só, corrida sabe insossa, Olha chata, só, sabe amarrada. qual o... Consegue ser pior que a Hungria. Sabe qual a corrida que eu mais Não, gostava de pior que a disputar? Hungria, não. Rio no Top Gear 1. Era, mano. 6 voltas, meu irmão. Ah, se tu não Só abastecesse. tem que falar uma coisa aqui antes de a gente terminar do automobilismo, falar do nosso glorioso Will Power, né? Na É, Fórmula rapaz, Indy. o Will Power, De novo, rapaz. terceira vez. A gente pode falar de Will Vasco Power ou Will Botafogo, porque É, tá complicado, né? trivice, rapaz. Ih, rodou sozinho, bateu Escapou de sozinho. traseira. Rolou um hoje não, hoje sim, é? Não, Não, ele muito. rodou na 15ª volta. Pois é, sozinho, Ele tinha cara. 25 pontos de vantagem pro Hunter Ray, cara. Pois é, e outra coisa também que tá sendo comentada, a possibilidade do Rubinho ir para uma equipe oficial da Honda na Fórmula Indy. E aí seria ou a Andretti ou a Chip Ganassi. Qual o Andretti? A equipe do Michael Andretti? equipe do Michael Michael Andretti. Jesus Cristo. Andretti, a antiga Andretti Green, se eu não me É, engano. exatamente. Na verdade, eu acho que a... Acho que é Chip Ganassi que usa a Honda, não é? Não sei se é... Acho que é. Porque a Penske é Chevrolet. É, a Penske é Eu tô Chevrolet. tão Penske por é fora cabeça da- um Chevrolet. Da Indy, eu nem sabia. Ainda existe Chip Ganassi? Existe. Vermelho, daquele jeito? Exatamente. Aquela marcazinha lá daquele filme. Sabe o que não passa, mas só passa nos gatonetes da vida. Ah, a gente procura aí um bom link aí na internet Qualquer pra coisa a poder gente posta assistir. aí. É. Passa na Band ainda, não passa? Passam uma vez ou outra, muito raramente. Eu gostaria de avisar então pra galera que faz aí os esquemas do Gatonete pra passar a corrida na internet. Não é pra cortar o Band Esportes quando vai começar o jogo do Campeonato Brasileiro Isso no Premier, acontece- não, porque se eu tô vendo a corrida, eu quero terminar de ver a corrida. Isso aí me acontece Eu a não mesma quero ver coisa o jogo. Quando eu tô vendo a futebol americano na ESPN, eles cortam pra botar o Premier Futebol Clube. Exatamente, eu não quero isso. Eu quero a corrida. Eu Se tô eu tô querendo usando a esse link corrida. pirata, eu Se quero ver a tiver corrida. CPI do Go Rádio Clube, eu vou prender vocês. Eu vou prender Por vocês. isso que meu nome é Tá Luiz na Felipe hora Alguém de- que França. Tá na hora de colocar uma tecnologia, um controlezinho, né, pro CatNet, pra gente poder escolher o que a gente quer, porque... Pô, gente, CatNet. Você só Credo, emoção, eu não CatNet. assino, eu não assino o Gatonete. Eu vejo links que são disponibilizados gratuitamente na internet. É outra história. isso aí. Vamos seguindo então com o programa Go Rádio Clube. Vale, muito obrigado pelas informações do automobilismo, Felipe e Bruno. Vamos então às notícias do Flamengo. 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 As últimas do Clube da Gávea com Ulisses Valentim. Só uma coisa, acho que vocês ficam fazendo rir logo antes de eu ficar narrando, vocês querem me derrubar. Te vira, isso sim. amigo. Vocês querem me derrubar. Após arrancar o empate com o quarto colocado Grêmio, onde teve as melhores chances de gol e por pouco não venceu o jogo, o Flamengo vai a campo no domingo enfrentar o Atlético Goianiense, no estádio Serra Dourada. A partida tem áreas de jogo dos desesperados, pois as duas equipes flertam com o rebaixamento. O rubro-negro carioca vem em queda na competição, a 6 jogos sem vencer, e o Dragão segura a lanterna da competição. Para o confronto, o time da Gávea já contará com um de seus novos reforços como time titular. Kleber Santana treinou hoje pela manhã e vai para o jogo. Outro reforço, o zagueiro Renato Santos, vai demorar um pouco para estrear, pois ele está se recuperando de uma contusão muscular e só terá condição de jogo dentro de 2 semanas. Uma notícia que grande parte da torcida rubro-negra comemorou e quase soltou fogos, inclusive este comentarista que vos fala, é o empréstimo do atacante Negueba para o São Paulo. Mas como a alegria de pobre dura pouco, e muito pouco mesmo, essa transação só será realizada no começo de 2013. Após recusar a ida para o Avaí junto com o centroavante Hernani, ele foi colocado na negociação com o tricolor paulista, que é detentor de 70% dos direitos de Kleber Santana. Para o jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo vai a campo com a seguinte escalação: Felipe, Wellington Silva, Frauches, Gonzalez e Ramon, Cáceres, Luiz Antônio, Adrian, Kleber Santana, Oli Edson e Wagner Love. Olha só, me dói dizer que Kleber Santana é salvação da lavoura. eu pensei que eu estaria morto pra ele. Pois é, Mas a gente tá em 2012, gente. É o fim Né? do mundo. Deixa eu mandar uma aqui, o comentário do nosso amigo Leandro Teodósio no Facebook. A chuva de hoje no Rio de Janeiro fez 29 pontos de alagamento e com isso ultrapassou o Flamengo na tabela. Parabéns. Essa foi boa, essa foi boa. Parabéns. Pois é, agora voltando a falar sério do Flamengo, né? Tem como falar sério? Né, a equipe do Flamengo enfrenta Atlético Deixa Goianiense, eu falar sério, tem que fazer piadinha do Negueba. né? Vamos. Enfrenta Atlético Goianiense lanterna com 20 pontos a 8 pontos atrás, só que
o Flamengo vem de sirene ligada prestando atenção na partida entre o Sport e o Coritiba, que são dois times que estão ali juntinhos. O Coritiba está empatado com 28 e o Sport tem 24. Se o Sport vencer o Coritiba, a coisa vai ficar muito feia pro Flamengo. Já quase ficou feia nessa última rodada, que o Sport fez 2-0 no Internacional e se aproximou. Mas o Flamengo deu sorte que o Internacional empatou e o Flamengo reagiu no segundo tempo e empatou com o Grêmio. Rapaz, O Flamengo tem que vencer fora de casa agora pra escapar um pouco dessa situação que cada vez mais aperta pro Só Flamengo, uma né? coisa também que tem que falar aqui. Nossa, o Luxemburgo continua o mesmo retranqueiro que tava no Flamengo. Ele tava cheio de medo, ele tava todo cagado de perder pro Flamengo. Que ele fez o gol, botou mais um volante, jogou com 4 volantes. O time do Grêmio só no segundo tempo só se limitou a dar porrada e tomou um sufoco do Flamengo, quase perdeu. Ulisses, rapidinho, eu tenho uma pergunta. Tu tá com a cadeira baixa aí, cara? Não, porque... Eu tô com a cadeira, mano, tá tipo assim, quase Nelson Ned no microfone. né? Ô Ulisses, Eu estava com dor nas Ulisses, coxas. o que ele fez era o que ele fez no Flamengo, né, em 2010. Ele botava o time pra frente... 2011, desculpa. Botava o time pra frente no primeiro tempo, chegava, fazia 1, 2 e depois retrancava o time. Acabou que deu. O Flamengo conseguiu a vaga pra Libertadores, teve chance de título, mas não aproveitou. O Flamengo venceu. O Flamengo empatou a partida contra o Grêmio na base do vamos lá, moçada, né? Mas eu acho que o Flamengo jogou bem no segundo tempo. Dominou. O Flamengo jogou muito bem, jogou bem no segundo tempo. Também tem que falar que poderia ter ganho o jogo. o seu Roberto joga bola pra caraca, desculpa não, mas pô, ele joga fácil, Cara, revelando ali naquele meio de campo do Grêmio, então... Eu só queria fazer uma crítica, é o Léo Moura, que todo mundo pensou que ele ia jogar bastante no meio de campo, acabou fazendo uma Caiu muito pela direita. partida muito razoável. Tem que... Vamos dar um time também. Mas olha só. Cara, É porque o Flamengo tá entrando no desespero, né? Tá O problema de tudo é que o Flamengo não tem tempo. O Flamengo não tem mais tempo pra esperar o jogador se adaptar. assim, que cai do céu o Flamengo tem... Não, comparado ao Palmeiras, o Flamengo tem pelo menos... Tá na areia movediça, mas tá tipo assim, tá cobrindo o peito, por enquanto. O Palmeiras já tá no na barriguinha de pescoço. chope. A barriguinha de chope tá impedindo que desça. Mas tem tipo uma assim... gordurinha. É o Adriano? É isso aí mesmo. Cara, mas fica estranho. Tá estranha a situação do Flamengo, porque tipo assim... Se você conta em Portugal, tipo, não, quem vai salvar o nosso time é o Kleber Santana. O cara vai olhar. Olha só, Kleber Santana jogou no Santos, no São Paulo, no Atlético Paranaense. E no Havaí, também lembro. No Atlético. A melhor fase dele foi no Santos. Com o Luxemburgo. Naquela época. 2009. Se eu não me engano, ele jogava com o Molina também. Naquela época o Molina jogava bem. E então. o atacante era o Geilson. Era o Geilson, não, era o Kleber Pereira. Kleber Pereira. Kleber Pereira fazia um caminhão de gol naquela época. Kleber Santana. O Kleber Santana, ao meu ver, não passa de um Renato. Nem melhorado, nem piorado. Ele joga na mesma função que o Renato Abreu. O Kleber Santana não tem nome de cantor de lambada? Cantor de forró assim, do Nordeste? Cale-se. Deixa eu continuar. Aí o Kleber Santana não tem nome de cantor de lambada. Não o cara que vai dar o último passe. Não é o 10 que o Flamengo precisa. É mais um precisa. volante que o Flamengo vai colocar no elenco. É mais um volante que o Flamengo... Mas é isso, o Flamengo precisa de força de ataque. E Meu o de um Deus. zagueiro. Mas Esse zagueiro... tem o Hernani. Esse zagueiro Tá que bom, veio, então. esse zagueiro que veio, eu não sei se esse zagueiro é bom. Contratou o zagueiro machucado? Se o Flamengo tá precisando de jogador pra agora, contratou um zagueiro machucado. Bom, falaram que ele é um bom zagueiro, que tomou não toma cartão amarelo. Você sabe o que é preocupante? O cara pode ser muito bom e tal, Na pai Série de B, né? família, pagar as contas as dele coisas em dia que e o Vasco tal, faz, né? Conversar com todo mundo na rua. Aquele cara que tal, empurra a baliza quando o cara vai fazer ter o falta. o cara que faz o fica, churrasco. o cara que fica na churrasqueira no final de Jailton semana lá em no 2009 churrasco de no família, Flamengo. no churrasco de O família e Cleberson tal. na Copa de 2010. Mas o Flamengo precisa de gente que jogue bola. Esse é o problema. Esse é o problema. E você vai falar quem joga bola. Pô, o Adrian vai dar essa responsabilidade pro garoto, o Botinelli. Só eu acredito no Botinelli, mas nem eu mais tô acreditando no Botinelli. Botinelli morreu. Aí você acha que o Kleber Santana... Não sei. Tu acha que o Kleber Santana vai salvar a lavoura? Meu Deus. Eu espero que melhore. Eu espero que melhore. Acho que vai... Até porque se piorar... Se ganhar do Atlético Goianiense vai dar uma energia pro time enorme pra quarta-feira enfrentar o Atlético Mineiro, pela rodada atrasada. Que vai ser um jogo com ingressos abaixo do... Todos os jogos do Flamengo em casa agora, a não ser os clássicos, vão ser na média entre... Mas deixa eu te 25 falar, reais. pra mim,
o Flamengo não ganha o Atlético Goianiense, ganha do Atlético Mineiro. Não, Coisa de Flamengo, né? É coisa De bem, bem coisa de Flamengo mesmo. Mas eu Bem coisa acho de que Flamengo. você não Ganhar dá... aquele 1x0 contra o Atlético Mineiro, aquele gol suado e tomar um sufoco. Não, mas eu acho que você, acho que você não E ganha. jogando bem. Jogando Eu bem. não sei bem. dizer, mas eu tô começando a ficar com medo pelo Dorival, porque eu acho que se não ganhar do Atlético Goianiense, cai. Eu acho que ele não cai ainda não, porque... E se cair, o vai Zinho- ser uma tremenda de uma besteira. Quem vai porque botar quem? vai botar quem no lugar dele? Filipão. Pelo amor de Deus, né? Barbaridade. Mas eu acho que dá pra, Flamengo, eu acho que dá pra ganhar. 300 mil reais. Mas eu acho que dá pra ganhar do Goianiense. E por ser contra o Ronaldinho, no jogo contra o Atlético, vai dar muita energia pra torcida. Não sei se ganha, mas acho que não perde. Porque o time do Atlético é um time muito bem armado. Eu só queria fazer uma ressalva. Queria também agradecer a diretoria de São Paulo por levar o Negueba pra lá pro ano que vem, porque isso aí foi uma coisa muito boa pro Flamengo. Porque o que ele fez no Flamengo não precisa nem Sabe falar. que eu tô com medo? Do Negueba Do virar o novo Adriano. vai jogar, não, de jogar muito no São Paulo. Porque aí outro não tem pressão. Ele O São Paulo, vai a ter pressão do São pessoa Paulo. pra mandar a bola pra ele, vai ter o Paulo Henrique Ganso lá. Ele vai ter que correr e cruzar pro Luiz Fabiano. É. Vai ter o Ganso, ó. Líder de assistências, imagina só, no Vai ter Campeonato assim, Paulista. meu filho, faz o gol. Vai. Pois é, seguindo então com o Gol Rádio Clube, muito obrigado, Ulisses, pelas notícias do Flamengo. Vamos então falar agora de futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. Rapaz, as últimas da pelota pelos 4 cantos do mundo com Felipe Bruno. E nesse meio de semana, Diedro, aconteceu a primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA. O time sensação do momento, Paris Saint-Germain, venceu pelo placar de 4-1 a equipe do Dinamo de Zagreb, com direito a gols dos zagueiros Thiago Silva e Alex. O Milan empatou com o Anderlecht da Bélgica pelo placar de 0-0 em San Siro. O Real Madrid ganhou do Manchester City pelo placar de 3-2, após estar perdendo por 2-1. O recém-campeão Chelsea acabou empatando pelo placar de 2-2 com a Juventus em Stamford Bridge, com a atuação de gala do meio atacante Oscar, que marcou 2 gols. O vice-campeão Bayern de Munique bateu o Valência pelo placar de 2-1 na Allianz Arena. O Barcelona venceu de virada o Spartak de Moscou no Camp Nou pelo placar de 3-2. O ex-vascaíno Rômulo marcou um dos gols da equipe russa. E tentando apagar o vexame da última edição da Champions, o Manchester United venceu o Galatasaray por 1-0 em Old Trafford. Já pela Liga Europa, o Liverpool venceu o Young Boys da Suíça pelo placar de 5-3. O Atlético de Madrid venceu o Apoel Tel Aviv pelo placar de 3-0. O PSV da Holanda perdeu pro Dnipro da Ucrânia pelo placar de 2-0. Grande futebol no A Inter de Milão empatou com o Rubin Kazan pelo placar de 2-2. O Napoli goleou a AIK da Suécia por 4-0 com 3 gols do chileno Vargas. O Tottenham empatou com o Lazio pelo placar de 0-0. E a equipe italiana teve 3 gols anulados no jogo. Quem tava apitando era Edilson, aquele 2007? Ou o Simo. Pois é, Era a o Liga, Mr. Magu. a Liga dos Campeões da UEFA, da Europa, começando muito também, bem. o jogo com o time italiano a gente tem que desconfiar, né? A arbitragem da Itália também é um caso sério também, né? Sim. E, pô, legal você ter falado aí do Dnipro. É um nome bom pra gente, É um bom pra quem tem uma pra gente dicção brincar, boa. pra gente brincar de trava-língua, Dnipropetrovsk, da Ucrânia. Dnipro E o Petrovsk. Dnipro do Dnipro. Eu falei, não vou falar o Petrovsk que nem que me pague. Dnipropetrovsk da Ucrânia. Né? Mas enfim, esses daí foram os resultados da Liga dos Campeões da Europa, da Liga Europa. Destaque para a atuação do Oscar na partida do Chelsea contra a Juve. Que jogou muito. O segundo gol que eu tava vendo em casa, eu aplaudi de pé. Não, o traço que ele deu Eu no no pino. Não, olha, foi vamos ser sinceros. Aquele traço foi sem querer pra caramba. Foi sem querer. Completamente Foi sem querer, Foi mas- lindo o gol, mas É. foi sem querer. Foi sem Foi querer. sem querer, Mas é aquela que ele Foi pô, a vai cagada- pegar, vai botar. famosa cagada ensaiada. Ele vai botar no DVD, assim, ó. Essa daqui ele vai mostrar pros netos quando tiver 80 anos de idade aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Com Pirlo, campeão do mundo de 2006 pela Itália, ó. Pá! Aí vai mostrar ele vá, e botando a bola na gaveta do cheque. Vou falar Sabe pra que vocês, o time quando da eu falo Juventus, a Juventus DVD? voltou, né? Eu me lembro do Domingues que trouxeram do Vasco, que o cara fazia gol de tudo no DVD. Bicicleta, montagem. Aquele baixinho em português? Isso, Sebastião Domingues, né? Uma coisa assim do tipo. Mas sabe que o Lugano foi contratado assim pelo São Paulo, no DVD? Não, o Lugano era monstro, né? Mas ninguém conhecia. Mas já era da seleção naquela época, não, cara? Acho que era, já. Era, mas ninguém conhecia, não quer dizer né? muita Pois é, coisa. o... 2006, quem era? Quem? 2004, se não me engano. Pois né? é, o Quem- Castilho...
O Castilho era o goleiro da seleção uruguaia. O que você pode dizer de Castilho? Mas não era o titular era o... Era o Carille, que era um monstro. Mas aí é que tá. O Até Carille chegar no tava Atlético caindo, Mineiro. o Castilho tava subindo e o Castilho chegou a tomar a posição do Carille antes do Muslera aparecer. É. Então o que você pode me dizer de contratação por DVD? É meio complicado. Não, aí fica meio bravo. Agora em relação à rodada, né? PSG tá começando a engrenar. Eu tava falando... Segura. Esses nossos papos Segura aí o time. de como eu posso dizer, de porra de clube, eu tava falando que o PSG... Isso, uma contratação com o dedo do Ancelotti foi do, acho, se eu não me engano, Viscerati, um jovem de 19 anos do Pescara. O moleque jogou muito contra quem mesmo? Dinamo Zagreb. Obrigado, contra o Dinamo Zagreb. O moleque jogou muito desarmando, dando passe, dominando o meio de campo. E não é um meio de campo fraco não, hein? Tem Thiago Mota, tem Pastore e o moleque ali com personalidade. Aí você vê como uma bronca dá jeito no time, né? O Mourinho, depois da derrota do Real Madrid na última rodada, né, no Campeonato Espanhol, deu uma bronca estilo Fernandão deu no Inter. 41 minutos do segundo tempo, tava 2 Manchester City e 1 pro Real Madrid. Eles correndo muito, merecendo... Irmão, o Cristiano Ronaldo falou, me dá a bola, resolveu o jogo. Tinha que ver a comemoração do terceiro gol do Mourinho. Ele saiu correndo, largou Estilo o carrinho, Neto, né? Só faltou fazer assim que nem o Neto, né? Mas foi Jogar engraçado, golpe, né? foi engraçado. Um jogaço, Manchester City. Por isso que eu falo que, por mais que o Guardiola tenha sido mais vitorioso que o Barcelona, o Mourinho é o melhor treinador do mundo. E só pra terminar, a questão do Barcelona, né? Messi, quando quer jogar feio, dane-se, ele resolve o jogo. Ele resolve. Os 2 gols que ele fez, mas... foi um gol de cabeça. Meu Deus, como é que o cara de 1,50m faz gol de cabeça? Ele fez gol de cabeça na final da E Champions. o outro foi aquele de cruzamento do Play 2. Toca pra trás que eu chuto. Ele fez. Mas aí que tá, Mas o craque joga feio mas quando saber que o Messi precisa. pega melhor assim, nessa bola rolada de chapado do que batendo pênalti? Mas é isso que eu tô falando. O craque, que é craque, joga até ruim, mas pra ganhar o jogo. Uma O que pena importa é joga. ganhar. O que importa é ganhar. É isso. Vamos então seguindo com o programa. Valeu pelas informações, Felipe e Bruno. Para encerrar o Gol Rádio Clube de hoje, vamos falar do Botafogo. Botafogo. As últimas do clube de General Severiano com Leandro Soares. Depois de um empate sem gols com a Ponte Preta, o Botafogo perdeu a oportunidade de aproximar do G4. Em sexto lugar, com 39 pontos, o Alvinegro busca a reabilitação diante do Corinthians, no domingo às 4 horas no Engenhão. O Botafogo aproveitou a semana livre e fez intensos treinamentos em Saquarema. A boa notícia alvinegra é o retorno do holandês Seedorf, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. Já o desfalque fica por parte do zagueiro Antônio Carlos, lesionado. O time da Estrela Solitária vai a campo com, no gol, Jefferson, na zaga Dória, Briner, Lucas Marques e Márcio Azevedo. No meio, Jadson, Gabriel, Andrezinho e Felipe Gabriel. No ataque, Seedorf e Elton. A última do Alvinegro é o retorno do atacante Jobson, que foi inscrito no Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Oswaldo de Oliveira ainda não definiu a reintegração do atleta ao grupo de jogadores. Pois é, rapaz, o Botafogo joga contra a equipe do Corinthians, a equipe que não quer nada no campeonato, mas tá aí atrapalhando todo mundo. Tá tirando um ponto dos líderes, né? Exatamente. Tirou o ponto do Atlético, tirou o ponto do Fluminense, do Vasco também. É um time que não vai dar mole pro Botafogo, né? Já tá engasgado com a derrota que teve no Pacaembu no primeiro turno. Sim. E agora o time do Corinthians quer dar o troco agora no Engenhão. Não, dá pra ver que o Corinthians não tá, como diria Renato Gaúcho, brincando no Campeonato Brasileiro, né? E é um time muito bem armado, muito defensivamente, assim, uma das melhores defesas que eu já vi aqui no Brasil. É um time muito Sim, defensivo. a defesa dele começa a partir da marcação do 10 ali, do Danilo. Né? E Ralf e Paulinho, a melhor dupla de volante do futebol brasileiro na atualidade, né? A zaga do Corinthians tem o Chicão. E o Paulo André. O Paulo André. O Leandro Castanho ainda tá por lá? Não, já foi vendido pra Roma. Foi pra Roma. Foi pra Roma, né? Pois é, defensivamente o time do Corinthians é muito... E tem um bom goleiro também, que é lá o tropeço da familiada. Mas o time do Corinthians é um time Parece a eficiente. máscara da Chiquinha, cara. É, aquela que dá surra. Que é pra tirar a máscara. Igualzinho. Entendi. O time do Corinthians é um time eficiente, que marca, mas quando aparece a oportunidade de fazer o gol, ele vai e marca, como foi com o Fluminense, com o Vasco. Contra o Boca. Contra o Boca. Então é um time que tem que ter cuidado. O Botafogo é um time que
Tem o Sidorf, que vai voltar de contusão, fez uma excelente partida contra o Cruzeiro, mas aí a gente não sabe como que ele vai estar, né, fisicamente nesse jogo. Isso aí, o Botafogo com 39 pontos, torcendo por um tropeço do Vasco para chegar a 42, ficar a 1 ponto do G4. Teve a oportunidade agora de chegar próximo do Vasco, porque o Vasco e São Paulo perderam, mas o Botafogo empatou com a Ponte Preta, que foi uma partida difícil, né? Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli é muito difícil de se ganhar. Foi um jogo truncado, muitas faltas, poucos jogadas de ataque. O Botafogo ganhou 1 ponto, mas só que se tivesse ganho, teria se aproximado bastante do Vasco. E rapidinho, 1 minutinho para comentar sobre isso. A volta do Jobson pela 4ª vez à equipe do Botafogo. Olha, O que falar? Acho Não que é digno de um dia pena, isso vai desculpa. acontecer com o Adriano no Flamengo, Desculpa. então eu não posso criticar. Mas é digno de pena, porque o Jobson é um jogador que em 2009 ele jogou muito, ele salvou o Botafogo do rebaixamento. Sim, ele tava, exatamente. Ele tava voaço, jogando muito, pra mim tinha merecer a seleção, mas não tem cabeça, infelizmente não tem cabeça pra ser jogador de futebol, pra lidar com esse caminhão de dinheiro que é o futebol atualmente, desculpa, mas não dá. Vocês podem me criticar, mas o Jobson é um atacante que, se tivesse a cabeça no lugar, tivesse um foco, poderia estar brigando por um lugar na seleção brasileira. Foi o que eu falei. Sim, Pode ser, concordo. pode ser. Porque é Mas muito rápido, muito habilidoso, é um e jogador- finalizava bem. E nesse momento pode ser muito bem o camisa Pode 9 ser um para servir pro supra-sumo Botafogo. O camisa 9 que a gente tanto fala aqui que o Botafogo não tem, que o Botafogo não consegue achar. O Rafael Marques é ruim, Não quer o Hernani, não? né? Ele foi contratado por DVD também, Rafael Marques? Não, Rafael Marques foi indicação do Oswaldo de Oliveira. Jogou uma partida contra o Oswaldo, ganhou de 3-1, meteu 2 gols e ele falou: esse cara aí é, bom, hein? esse é daí bom, hein? é o novo, sei lá, o novo Canidia. É o novo Van Basten. É, o novo Van Basten, aí contratou. O novo Van Basten é tenso. Mas olha só, cara, eu acho que quando o jogador não procura ajuda psicológica, não... Mas ele já teve ajuda psicológica. E ele é novo. Alguém interna ele. Ele é novo, né? Acho que, se não me engano, tem 25 anos, Ele né? é um Sim, jogador sim, novo. jogador novo. Pô, Eu, de coração, torço muito que ele possa recuperar o bom futebol, que possa... mas sabe que eu acho que isso vai ser uma Jogar. tendência daqui pra frente? Acho que vai ter muito mais jogadores, não sei se com o mesmo problema que o Jobson, mas vai ter muito mais jogadores que vão ser assim, tratados como promessas, mas vão Debandar. debandar, o Não pessoal, vão acho que vingar, não. a nova juventude não sabe o que é o futebol, É verdade, É verdade. isso aí. não sabe lidar com a grandeza do futebol. Tanto que, Mas se eu eu não acho- me engano, eu vi na ESPN um fato que é até legal. Que, comparando o jovem argentino com o jovem brasileiro. O jovem argentino, ele quer copiar o Messi, aquele cara que toca a bola por o jogo. E o jovem brasileiro quer o quê? Moicano, chuteirinha nova, quer mais grife, entendeu? Copiando o Neymar. Que é mais um marketing, né? É Mais isso. Do massa, que o gente. próprio futebol. É isso, é isso. Vamos encerrando então o Gol Rádio Clube de hoje, agradecendo a presença aqui dos nossos companheiros Felipe e Bruno. Valeu, Diego, abraço, até a próxima sexta. Valeu, Leandro Soares. Valeu, Diego. Queria só mandar um abraço pros meus amigos de São Gonçalo, que amanhã é festa, aniversário de São Gonçalo. Queria mandar um parabéns churrasco pra lá, cidade. Tem churrasco. É, tá certo, tá certo. Então, um abraço então para a cidade de São Gonçalo. Abraço São Gonçalo é meio complicado, porque é uma cidade grande pra cacete. Ulisses Valentim. Um abraço para todos e torcer para quem não sair ilhado da UERJ, que tá chovendo muito hoje. É isso aí, gente. Tchau. Isso aí, tá certo. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishinevski. Voltamos na próxima sexta-feira trazendo uma resenha dos fatos esportivos mais importantes da semana. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishinevski.